Queridos, é tanta heresia que só a pessoa que não tem a luz de Deus consegue engolir tais heresias. Amados, eu quero que vocês venham comigo e reflitam comigo em uma coisa. Jesus, ele disse assim para os seus apóstolos. Ele falando para Pedro e para os seus apóstolos, ele disse assim: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Ele disse para os seus apóstolos que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. E você sabe qual é o ensinamento da congregação cristã no Brasil? Como que ela justifica que ela é a igreja de Deus? Porque ela não foi fundada em Jesus, ela foi fundada em 1914. Mas você quer saber como que ela explica por que ela só apareceu em 1914? Então vem comigo, meu amado. Queridos, todas as vezes que a congregação vai inaugurar um templo, então ela conta a história do cristianismo de acordo com a visão da CCB. Aí ela diz assim, que no início, quando Jesus ressuscitou, os apóstolos continuaram a pregar o evangelho, mas, atenção, na história da CCB, aí eles dizem que mais ou menos lá para o ano 350, 400, o cristianismo, atenção, amado, atenção, eles dizem que o cristianismo foi sufocado, que acabou o cristianismo, que não existia mais cristãos, que a falsa religião tomou conta do cristianismo. Eles dizem que o puro cristianismo acabou e só foi revelado em 1914. Mas, queridos, eu queria que você refletisse comigo. Mas e as palavras de Jesus? Jesus não disse que as portas do inferno jamais prevaleceria contra a sua igreja? Como que os cristãos foram extintos no ano 400? Será que Jesus estava enganado? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O inferno não venceria a igreja. Mas a CCB diz que no ano de 400, mais ou menos, os cristãos foram extintos. Não existiu mais a obra de Deus. Só em 1914, Deus deu uma revelação a Luiz Franciscon e novamente a obra de Deus foi instituída na face da terra. Queria que você refletisse comigo. Jesus estava enganado? Porque ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Mas na história da CCB, eles dizem, você pode ir em qualquer inauguração de um templo da CCB, que você vai ouvir essa história. Que os cristãos foram extintos, que a perseguição acabaram com os cristãos, que as falsas doutrinas, que a religião falsa dominou o cristianismo e não houve mais cristãos sobre a face da terra. Só em 1914 é que novamente Luiz Franciscon tem uma visão do céu e novamente a obra de Deus começa na face da terra, na igreja Congregação Cristã no Brasil. Queridos, mas se esta visão que Deus deu para Luiz Franciscon, se realmente a congregação cresce que ele estava inspirado por Deus, por que é que hoje dentro da CCB eles não obedecem os ensinamentos dados por Luiz Franciscon, amados? Então eu queria que você refletisse comigo, considere as minhas palavras, estude, pesquise, e você vai entender por você mesmo que não tem como, que são muitas heresias. Eu quero que você acesse esse link que está na descrição desse vídeo,
aonde esse irmão da CCB explica os motivos, por que é que todas as pessoas de outras denominações têm que batizar de novo na CCB.